Esse nylon multifilamento, dependendo do tubo que a pessoa usa, ele pode ser um pouquinho chato de passar. Então, a pessoa tem que usar uma faquinha bem afiada e deixar ele bem certinho para ele poder entrar no tubo. Aí aqui eu aperto e depois daqui eu saio com o nylon. Então fica um pequeno arranque. Esse pequeno arranque, ele me dá força e usando o meu nylon monofilamento, eu ganho a velocidade. Então esse aqui é um conjunto que eu faço bastante uso. Eu vou falar agora um pouco sobre potencializar, como potencializar a força do arbalete. Existem várias formas de se potencializar a arbalete. Só que você tem que prestar atenção basicamente em uma coisa. Esse conjunto, arbalete, o elástico e a flecha, eles têm que estar em total equilíbrio. Então, a força que se coloca num elástico, ela tem um ponto positivo, só que se ele for muito encurtado, se for muito potencializada essa força, e ele sair desse ponto positivo, que é um ponto de equilíbrio, ele vai fazer com que a seta varie, a flecha vai variar durante o tiro. Então, podemos sim encurtar o elástico e não tirar ele fora do equilíbrio. Durante vários anos praticando a pesca submarina, eu fiz centenas, milhares de testes. Então, borracha tal encurtava tanto, borracha tal encurtava menos. E eu cheguei em uma medida em que eu particularmente achei o equilíbrio. Então é lógico, isso vai variar muito de pescador para pescador. Existem vários pescadores aí pelo Brasil, pelo mundo, que usam medidas diferentes. Então eu vou colocar aqui para você as medidas que eu encontrei o equilíbrio. Lembrando que essa medida eu usei em borrachas de 18. Esse 18 é a espessura, né? 18 milímetros de espessura. E aqui é o comprimento em centímetros. Então, espessura, centímetros. Para arma de 70 centímetros de tubo, eu uso uma borracha Megaton de 18 com 18 centímetros de comprimento. Uma arbalete de 130, 18 milímetros de espessura por 30 centímetros de comprimento. Lembrando que para cada 2 centímetros de elástico, ela estica 10 centímetros. Então, toda vez que corta-se 2 centímetros de elástico, perdemos 10 centímetros de alongamento. Isso na minha tabela de equilíbrio. Então, eu pego o meu arbalete, eu faço a medida, eu corto o meu elástico, eu potencializo o meu elástico e, Ale, é só isso que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada para potencializar o meu arbalete? Bom, pode sim. Então, se eu tenho já um arbalete que está com o elástico certo e de repente é um arbalete que ele está com articulado longo, então eu posso potencializar ainda mais o uso desse arbalete diminuindo esse espaço, o espaço do articulado. Então eu posso deixar o articulado menor. Eu posso ganhar valiosos 2, 3 centímetros numa ação dessa. Então como que eu faço?
Hoje temos vários tipos de articulado. Então temos o articulado de metal, temos o articulado de linha, que esse pino ele entra dentro do elástico e depois dá um nó com o barbante. E temos o articulado em linha com tubo plástico, com ogiva plástica. Então, qualquer um desses três articulados eu posso estar potencializando o comprimento dele, melhorando. Então, no caso deste, que é um articulado de barbante pino da PK, ele é muito prático porque eu só puxo, aí eu dou um nó, aí eu queimo, sempre lembrando de queimar, quando a gente está lidando com barbante, sempre é importante queimar a ponta para ele não soltar o nó. E aí eu potencializo o comprimento do meu articulado. Então eu posso puxar ele para o lado, dou um nó e potencializo. No caso de estar usando um com ogiva plástica, é só puxar o cabo dentro, dá um nó, queima, corta, queima, e aí eu vou estar potencializando a força da minha arbalete. E no caso do metal? Pô, no metal não dá para dar nó. O que eu vou fazer? Observar sempre o lado de dentro do articulado, o lado que fica dentro da ogiva. Então, neste caso, a ponta do aço ela está prensada, ela está achatada. E existem outros tipos de articulado que tem porca. Então, no caso da porca, eu peço para um torneiro estar fazendo a rosca. Então eu vou e diminuo. Então, no caso, um articulado longo, eu posso estar encurtando alguns centímetros. E isso potencializa bastante o tiro. No caso de um articulado em que ele foi prensado, eu posso pedir para um torneiro também cortar e prensar. Então, ele fica sempre um articulado mais curto, potencializando o tiro. Eu gosto muito de usar o articulado reduzido em arbaletes curtos. Então, o arbalete que eu uso na água mais turva, pesca de costeira, uma pesca mais rápida, uma pesca mesmo em rios, na época da tilápia, em que você precisa potência. Hoje eu vejo muitos e muitos pescadores usando a borracha circular, que seria essa borracha em anel, e a pessoa, por opção, coloca duas borrachas em anel. Então, esse pescador ele acaba procurando usar duas borrachas em anel, dois elásticos em anel, primeiro com a opção de ter uma facilidade maior em estar carregando o seu arbalete, armando o arbalete. E outros pescadores procuram dois elásticos para poder estar potencializando o tiro, tornando um arbalete mais forte. Normalmente usa-se dois elásticos em casos em que esses elásticos são mais finos do que o elástico 18. Então, no caso aqui, eu uso um elástico de 18 de espessura. A pessoa pode estar usando dois mais finos, de 15 ou de 16. Só que tem muita gente usando dois de 18. Então, esse disparo, ele fica um disparo muito forte. Então, no caso de um disparo de um arbalete curto, mesmo que essa força toda ela tenha assim uma variação, mas como é um arbalete curto, é um arbalete para uso em água turva, a disparos de curta distância, essa variação vai ser menor. Então,
Se for usado em arbaletes muito longos, de 100, 110 acima, esse coeficiente de variação aumenta demais. Então, no outro vídeo que eu comento sobre os arbaletes, eu já havia dito, teve um amigo meu que veio me procurar e disse: Ale, eu tenho um arbalete de 150 com 2 elásticos e todo disparo que eu dou com essa arbalete eu erro o tiro. Pega ela e testa para mim na piscina. Aí eu peguei essa arbalete, eu fui até a piscina, eu dei 10 disparos com essa arbalete dentro da piscina, que é um ambiente que não tem correnteza, não tem ondulação, um ambiente totalmente parado, em um alvo fixo. E os 10 disparos que eu dei no ponto que eu queria, eu errei os 10. Por quê? Existe essa variação. Então, eu acho que tudo que a gente tenta fazer acaba sendo bom. Só que se for em demasia, a parte positiva, o que seria de positivo de tentar ampliar isso, acaba se tornando negativo. Então, o pescador sub ele tem que procurar o equilíbrio das coisas. Você que está assistindo esse vídeo, que procurou o meu curso, você tem que botar na cabeça o seguinte: fazer um mergulho bem feito, fazer um mergulho bonito, fazer um mergulho clássico. O mergulho clássico é um mergulho sem muito enfeite, sem excessos. Pescar por saber pescar, pescar por ter técnica. Não tentar potencializar a força, deixando de lado, negligenciando a tua técnica de se aproximar ao peixe. E isso que faz do pescador subaquático um bom pescador subaquático. O bom pescador subaquático é aquele que sabe pescar em qualquer condição que seja. Então, se ele vai pescar no mar, se ele vai pescar na água doce, se ele vai para o sul do Brasil, se ele vai para o nordeste do Brasil, se ele sai fora do Brasil, se ele está pescando numa água turva ou numa água azul, qualquer situação que ele esteja, ele vai conseguir. Então, a melhor ferramenta que o pescador sub tem é o seu conhecimento, é a sua desenvoltura na água. Sempre faça opção pela tua técnica, não por ficar usando armas super, ultra, mega, blaster potente, nada disso. Por muito tempo eu pensei assim, conheci pessoas que me esclareceram, botei na cabeça, demora para cair na real, só que a partir do momento que você toma essa opção, você começa a sentir que você está evoluindo, que você está ganhando técnica e está dando certo, você está pescando bem, ele começa a sair do lado difícil e começa a ser prazeroso. Então, você chegar num lugar que você consegue pescar, que você está funcionando a tua metodologia, então isso acaba sendo tão prazeroso que é o melhor prêmio. Hoje eu selecionei, eu tenho uma gama de técnicas e de coisas que eu uso nesse esporte, que eu venho peneirando, eu venho selecionando isso há muitos anos. Então eu tenho uma gama de técnicas que para qualquer lugar que eu vá, eu consigo pescar na boa. E isso me faz gostar mais da pesca submarina. Saber que existe a possibilidade, mas você tem que estar de mente aberta. Você tem que estar pesquisando, você tem que estar usando, experimentando. E tenho certeza que tudo isso vai ajudar nesse caminho que você vai ter na pesca sub. Então eu estou aí para qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem e eu vou ter o maior prazer em estar respondendo e ajudando. Valeu?
Obrigadão aí.